Estamos vivendo mais. Consequentemente, estamos com uma população mais idosa. Com essa população idosa, Simone, vem os problemas. Um deles, a memória. Quando no idoso a memória começa a dar sinais de preocupações? Então, a gente muitas vezes associa o envelhecimento com a perda de memória. É muito comum as pessoas falarem, tá esquecido, mas é idoso. O esquecimento, ele não é algo que deve acontecer no envelhecimento saudável, no envelhecimento normal. É claro que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente não fica ali só com ruguinhas, né? Perde as células ali da pele. A gente também vai tendo uma perda que a gente diz cognitiva. Então a gente fica um pouco mais lento, às vezes se atrapalha um pouco mais para realizar algumas atividades, mas achar que porque se está mais idoso, de fato, precisa ter falha de memória, é um mito. Mas verdadeiramente, quando se está mais velho, aumenta a chance das falhas de memória serem de fato um indicativo ali de que algo não vai bem. A partir de que idade, Simone, alguém deve começar a se preocupar com a memória? Quem já passou dos 80, por exemplo? Quando a gente está falando nessa perda que é gradativa, que acontece por conta do envelhecimento ou da idade, ela em geral vai aparecer depois dos 60, 65 anos. Isso aí a gente já está falando num quadro que não é mais um quadro normal, a gente já está falando de um quadro patológico. Então, por exemplo, o que acontece nas síndromes demenciais. A gente ouve muito falar, né, no envelhecimento sobre a demência de Alzheimer. Então, é um dos tipos de demência, é um dos quadros que cursa aí com a perda de memória. Então, essa perda ela é gradativa, pode aparecer aí por volta dos 60, 65, mas um dado que é muito curioso, à medida que a gente vai envelhecendo, aumenta a chance de fato de ter um quadro demencial. Para você ter uma ideia, depois dos 85 anos, 50% da população vai ter um quadro demencial. É um número alto. É um número bem alto. É um número bem alto. Mas hoje é o que a gente tem como dado, né? E não é só falha de memória. Quando a gente fala de um processo demencial, não basta ter a falha de memória. São critérios diagnósticos, então outras funções cognitivas. O que são as funções cognitivas? Atenção, memória, raciocínio, linguagem, precisam estar falhando. E mais do que isso, a falha vai impactar, vai prejudicar as atividades do dia a dia. Então o idoso sai, por exemplo, para ir ao mercado, chega lá e descobre que não sabe o que ele precisa comprar. Ele esqueceu de fazer a lista. Ele vai passar no caixa e descobre que ele não levou dinheiro, cartão. Então essas falhas no planejamento, então que vão dificultar ali a realização das atividades do dia a dia, às vezes elas antecedem as falhas de memória. E eu tenho certeza que alguém do outro lado deve estar se perguntando, até agora vocês só falaram de problemas de memória. Tem uma solução, Simone? Tem uma avaliação que já dá para prever? Opa, tá acontecendo alguma coisa aqui. O que a gente faz? O que se quer saber é se esse esquecimento é natural, ou essas perdas, não só o esquecimento, né? Se são naturais do envelhecimento ou se estão aceleradas, exageradas. E aí uma coisa que é interessante, que eu gosto sempre de chamar a atenção. O que a gente pode observar para saber se essa memória que está falhando ali no dia a dia com o nosso pai, com nossa mãe, nosso avô, se ela é típica do processo de envelhecimento ou se é um sinal de alerta de que algo está ali possivelmente sinalizando um quadro demencial? Esse esquecimento acontece com frequência? Esse esquecimento, por exemplo, colocou a chave, não lembra onde está, mas passando um pouquinho de tempo, com uma pista, ele se recorda? Esses esquecimentos, eles impactam o dia a dia, a solução ali, a resolução da vida cotidiana? Então, se a gente responde sim, se são frequentes, se impactam a vida cotidiana e não se solucionam no dia a dia, aí sim é um momento de pensar em levar o idoso para avaliação.
Algumas pessoas também perguntam assim, a gente pode ser mais jovem, por volta dos 50 anos e ter um esquecimento? Pode, mas dificilmente vai estar sinalizando esse processo demencial. A gente sabe que existem quadros demenciais que acontecem aí por volta dos 50 anos de idade. Eles estão muito mais ligados a quadros que são genéticos, que são hereditários, então mais comuns em determinadas famílias. É raro a gente ver paciente aí na faixa de 50 anos com quadros, né, de esquecimento, mas pode acontecer. Mas no idoso, então, existe avaliação para o idoso e para o mais jovem, mas existe avaliação, então, neuropsicológica para o idoso e ela vai apontar como essas funções estão, essas funções cognitivas, e aí sim, indicar se precisa iniciar um acompanhamento médico, medicamentoso, fazer uma reabilitação, uma terapia ocupacional, o que deve ser feito a partir dessas perdas. É possível, Simone, você tratar a sua memória, a caminho dos meus 85 anos, posso fazer alguma coisa agora por ela? Você pode fazer desde sempre. Hoje a gente fala muito em reserva cognitiva. Então, tudo aquilo que você adquiriu ao longo da vida, mais ou menos assim, quando a gente faz exercício físico, a gente está trabalhando o músculo. Ninguém chega na academia e os músculos estão desenvolvidos no dia seguinte. Ele acorda? Ele acorda, mas ele vem ali num processo que a gente vai adquirindo, né, com o treino. E com a memória é a mesma coisa. Aquilo que a gente foi fazendo ao longo da vida, e aí muitas pessoas dizem assim, palavra cruzada? Ok, pode ser palavra cruzada, mas qualquer atividade que bota esse cérebro para funcionar. Então, por exemplo, quando a gente vai cozinhar, que ingredientes eu preciso para fazer um arroz? Qual é o processo? Eu ponho primeiro arroz, eu ponho primeiro água, eu vou temperar, eu coloco o tempero antes. Então, essas etapas, esses planejamentos, a criatividade para cozinhar, atividades artísticas, idioma, instrumentos musicais. Então veja, a própria atividade física, porque ela dá muita noção, né, de habilidades corporais mesmo, coordenação motora. Então a gente não precisa fazer uma tarefa. Não é a palavra cruzada que vai fazer a gente ficar melhor da memória. São todas as atividades que a gente vai realizando e quanto mais diversificadas, melhor, para botar essas áreas todas do cérebro ativas, em funcionamento. Então seria mais ou menos assim, é como se fosse um tanque de combustível extra que você vai caminhando e vai gastando, né? A gente vai gastando ali a memória ao longo da vida. Só que aí você tem uma reserva e que te permite ir um pouco mais longe nessa caminhada, digamos assim. Então, aquilo que você constrói de atividades é o que vai permitir esse gás, digamos assim, no envelhecimento. Então, proteger de certa forma. A gente não tem cura para esses quadros de perda de memória, mas a gente sabe que essa reserva construída ao longo da vida pode fazer com que os quadros demenciais apareçam mais tardiamente. E você, qual é o combustível que você está usando para preservar a sua memória? Conta pra gente!